Perdi mais árvores do que posso contar aqui nos meus 130 hectares no extremo oeste do Texas. Ratos, coelhos, o calor e meus erros destruíram muito do que fiz, mas este ano algo mudou. Estou realmente vendo as árvores prosperarem, e tudo graças a essa estranha caixa de $40. Quando comecei a construir minha floresta no deserto, eu sempre tentei fazer o mínimo de trabalho necessário para obter um resultado aceitável. E o que descobri repetidas vezes é que eu nunca conseguia julgar com precisão o nível mínimo de esforço. Por isso, fracassei muito. Groazes é exatamente o oposto. É como trocar de viver em uma barraca para viver em uma cabana protegida. Este vídeo não é patrocinado pela Groazes, apenas relato minha experiência e como isso ajuda no meu objetivo de criar uma floresta no deserto. Dave, um espectador como você, queria muito que eu testasse isso. A Groazes tem um canal mostrando como funciona, por que funciona e como usar o produto. Então foi isso que eu fiz e já estou bastante envolvido nisso. Nós fizemos todo o trabalho para que isso acontecesse, comprando as sementes, fazendo um solo local para vasos, para reduzir o choque do transplante, fazendo elas germinarem, o que é realmente difícil aqui. E claro, mantê-las vivas por 3 meses antes do transplante nas caixas de cultivo. Não quero fazer nada pela metade, já estando tão envolvido nessas mudas. Saudações do viveiro, DUSTUPS. Uma pequena tempestade se aproxima e já começaram a cair gotas de chuva. Nada demais ainda, mas eu queria mostrar para vocês todas as árvores crescendo aqui, porque algumas já estão ficando grandes o suficiente para precisarem ser transplantadas imediatamente, e eu preciso de um plano para isso. Agora, o melhor plano que eu tenho são as caixas de água Groazes ou a caixa Oasis Grow que o Davi me enviou. Ele doou 10 delas e eu tinha comprado 2 há alguns anos. Eu só não tive a chance de usá-las ainda. Eu tenho Yellowhorn, Amoreira e Palo Verde Azul. Isso corre o risco de fazer a raiz principal crescer até a profundidade do vaso, e isso vai eliminar oportunidades de crescimento futuro. Preciso transplantar essas árvores antes do previsto. Achei que teria mais um mês. Então, não temos muitos sobreviventes porque essas plantas foram excessivamente regadas, mas temos esses 2 Yellowhorn que estão sobrevivendo. Temos alguns desses Blue Palo Verde que estão indo bem e a amoreira está crescendo muito. Esta área inundou e ficou completamente submersa da última vez que estive aqui, e isso matou muitas das árvores. Não conseguimos manter as árvores no chão porque, sempre que chove e isso aqui inunda, simplesmente afoga as árvores. Elas gostam de água, mas não tanto assim. Nem todas as árvores do viveiro são as que vamos usar. Chris, que você já viu, me deu principalmente mesquite, mas ele também tem essa maçã silvestre de pradaria. Não há muito para ver agora, é só um galho com algumas folhas, mas queremos dar uma boa chance para essa maçã silvestre de pradaria. Mas a maioria das árvores que peguei são coisas que precisam ser plantadas imediatamente. Então essas amoreiras eu sabia que tinha que olhar para elas, e você pode ver a pequena raiz crescendo ali embaixo. E todas essas plantas estão começando a criar raízes, o que significa que precisamos colocá-las na terra o mais rápido possível. E colocá-las em uma caixa de cultivo Groazes vai mantê-las razoavelmente protegidas. A Groazes filmou um ótimo vídeo de demonstração perto de Dubai, onde eles usaram as caixas de cultivo. Praticamente no lugar mais inóspito que você poderia escolher, as areias do deserto da Península Arábica. No vídeo, percebi como a preparação do solo é essencial. Ele não apenas plantou a árvore e colocou uma caixa de cultivo achando que bastava. Ele misturou metade de composto ao material local e regou a área, criando uma coluna de água no material solto. E depois de plantar as árvores, ele então eleva o solo ao redor da árvore para evitar a evaporação. Começarei cavando com a mini escavadeira para adicionar corretivos de solo perto das árvores. Cerca de 30 gramas.
Toda na água já drenou. Não acho que isso vai funcionar. O material está muito compactado, mas vamos tentar. Tudo bem, vamos dar uma olhada nas brocas. Mal soltou, tipo, só a fração de cima de uma polegada. Daniel mencionou o episódio em que usamos a furadeira dele para cavar na lateral do penhasco e ela perfurou ainda melhor do que a minha furadeira de câmera de rocha. Então vamos ver se conseguimos encontrar a broca de novo. Vamos ver como isso vai. Tudo certo, acabou de passar. Acho que isso pode ser uma pedra. Não consigo imaginar as chances disso acontecer. Que azar encontrar uma pedra. Sabe, Shannon e eu provavelmente poderíamos elaborar um plano, já que há buracos aqui, isso pode tornar mais fácil que ela se quebre. Tipo, a gente enche de amonal, enterra, acende e depois é só desenterrar de novo. É isso que é perigoso em conhecer pessoas que entendem de explosivos. Mas deixa eu pesquisar um pouco e ver se isso é uma má ideia. Eu sabia que a gente ia encontrar um pouco de caliche, mas não achei que seria assim. Mas eu não achei que fosse tão perto assim. É, talvez mais fundo. Brandon só bateu depois de alguns metros. Até uns 3 ou 4 metros. E é bem aqui. É, só que, sei lá, às vezes é questão de sorte. Caliche é comum em áreas áridas e semiáridas do mundo todo. Os solos do deserto têm muito carbonato de cálcio. Eu sei que meu solo é rico em cálcio por causa de todo o caliche com que eu lido. Sei disso pelos testes de solo feitos pela Texas A&M quando comprei a propriedade. DUS-TUPS possui 8.900 partes por milhão de cálcio disponível para as plantas. Quando chove no deserto, a água não penetra profundamente. À medida que a água percorre o primeiro metro do solo, ela coleta minerais como o cálcio e os leva um pouco mais para baixo. Mas então o sol e o vento voltam, e eles evaporam toda a água dentro dos 2 centímetros ou 60 centímetros superiores do solo. Mas o cálcio dissolvido não evapora junto, ele fica para trás. E agora, como estava dissolvido na água, ele forma esses pequenos cristais que se ligam à areia, assim como o cimento e a areia se ligam para formar o concreto. Eu odeio esse negócio. Assim que quebra, fica macio e você pode esfarelar. Olha, você tem que quebrar e é difícil de furar. Caliche se assemelha ao concreto. Árvores não atravessam o caliche totalmente cimentado, por isso uso uma furadeira para perfurá-lo. Seria perda de tempo todo esse trabalho se eu não quebrasse esse caliche cimentado. Eu espero, e acredito, que removi o suficiente perto dessas mudas para que elas consigam enviar raízes principais para baixo e alcançar uma área onde haja uma quantidade mais consistente de umidade. E aí, o que você acha? Você acha que eu quebrei o suficiente para as árvores conseguirem crescer e sobreviver a longo prazo? Vamos adicionar água nesse buraco enquanto perfuramos o hidrogel. Temos um pouco de humus de minhoca que foi generosamente doado por um espectador. E biocarvão. Ah, sim, vamos colocar 2 pás cheias. Agora precisamos misturar isso muito bem. Felizmente está um pouco úmido. O biocarvão. O bicho ar. Bom, isso significa que a biologia deve estar um pouco ativa? Me ocorreu durante o meu intervalo de almoço que estamos enterrando coisas. Temos todo esse papelão que temos guardado. Talvez devêssemos usá-lo. Então, o que eu preciso fazer é só garantir que eu não encontre uma cascavel. Deixá-las realmente bravas. Eu só vou sentar na caixa e rasgar papelão. Eu também não te culpo, cara. Essa sombra é minha, eu posso compartilhar se você quiser, mas não vou sair daqui. O objetivo principal do preparo do solo é estabelecer a água capilar no solo. Também pensava que água no solo era só isso. Como poderia ser complicado?
Mas se você tem água presa em um ponto numa zona saturada, onde a água ocupa todo o espaço entre os grãos de areia, essa água é essencialmente inútil para as plantas, porque as raízes precisam de oxigênio e água para sobreviver, elas não crescem onde não há oxigênio. O que estamos tentando estabelecer não são apenas árvores, estamos tentando estabelecer água capilar no solo. Essa é a água que se move entre os poros ou o espaço entre os grãos de areia. A água capilar está completamente disponível para as raízes, porque também facilita o oxigênio. Todo esse trabalho que Daniel e eu fizemos para criar uma mistura de solo personalizada e colocá-la bem embaixo de onde a árvore vai crescer é contraproducente, temporariamente, pois isso destrói a ação capilar. Parece totalmente contraintuitivo. Que ao fazer um solo melhor, você remove a capacidade da água de se mover no solo, mas é isso que acontece. Nós deixamos ele tão macio e tão fofo. Essa água imediatamente vai para todo o espaço vazio e cria uma zona saturada e desloca todo o oxigênio. Ao derramar água sobre a área preparada, isso ajuda a criar novos canais através do solo. Depois de empurrarmos água suficiente através do solo corrigido, restabelecemos pequenos túneis para a água circular e permanecer, e deixamos espaço suficiente para suportar o oxigênio. Groasis usou 50 compostos em seu trabalho. Eu tinha um pouco de composto disponível junto com humus de minhoca, mas minha principal correção foi o biochar ativado. Isso realmente parece fértil e saudável. Só tenho esterco fresco, mas evitei usá-lo porque pode queimar ou causar choque nas árvores. Preferi o biochar por ser menos arriscado. A maior parte dos aditivos que colocamos no solo é material orgânico, ou seja, carbono que quase não existe no solo. Ao adicionar várias fontes de carbono no local do plantio, como composto, humus de minhoca, biochar e até esterco fresco, todas são formas diferentes de carbono. Um dos principais benefícios é que o carbono ajuda a estabelecer a água capilar. A água capilar mantém as redes de fungos que as árvores usam para obter nitrogênio do ar. Assim, redes de fungos mais fortes geram árvores mais saudáveis. É um ciclo virtuoso. Ok, pessoal, vamos dar uma olhada nas árvores que temos disponíveis para plantar. Algumas delas estão incríveis. A Yellowhorn realmente respondeu ao aumento de luz. Ela não estava tão verde ontem. Algumas dessas palo verde parecem estar indo bem, essa é a palo verde azul, mas a amoreira você pode ver que está murchando um pouco no sol. Talvez eu faça uma estrutura em A com pallets, o que deve ser suficiente para aclimatá-las. Mas como elas estão acostumadas com o vento, mas não com o sol, certo, então vamos plantar uma Yellowhorn e uma amoreira. Sim. É isso, e vamos entrar no nosso pequeno. Vou só entrar pela drenagem francesa. Na fossa de sabão. Então vamos querer elevar o solo ao redor da árvore e queremos que o nível da árvore fique mais ou menos aqui. Plantamos duas amoreiras juntas bem próximas no mesmo buraco. Precisamos de muito material absorvendo água aqui. Mas eu meio que quero construir quase como um vulcão de terra para que elas fiquem meio que abaixo do solo. Mas não totalmente afundadas, porque queremos que a água passe ao redor, não diretamente sobre elas. Peço desculpas pelo ângulo da câmera, mas estamos tendo que usar a mini escavadeira como sombra porque a câmera não para ligada. Então ele vai ficar nesse poleiro aqui e espero que a gente consiga registrar isso em vídeo. Quero isso como referência. Beleza, esse aqui pode ser plantado aqui. Corte a parte de baixo, remova, coloque e deslize para cima. É bom, a gente vai construir o solo em volta e depois ir deslizando devagar para cima. Beleza, não entendi. O que torna a caixa de cultivo tão eficiente são os buracos no meio. Ela funciona como uma cobertura morta, impedindo que o vento e o sol evaporem a água. Agora ela está se estabelecendo com segurança não apenas na superfície, mas formando um cone ou uma coluna de água através dos capilares. Bem fundo até onde queremos a raiz principal. Enterrar parte da caixa de cultivo impede que a água absorva muito calor e evita que evapore do reservatório. Acho que podemos fazer isso agora para sombrear, desde que haja espaço suficiente para o próximo buraco. É, exatamente.
Isso usa muita água. Sabe quantos galões? 5? Ok. E então vamos ver como isso reage nas próximas horas. E se ainda estiver murchando, vamos colocar uma tela de sombra. A amoreira melhorou, veja como está visivelmente melhor. Com água e sombra ficará mais resistente com o tempo. Quanto tempo isso costuma ficar cheio aqui fora? 10 meses. 10 meses? Sim, ele só perde 50 mililitros por dia através desse pavio. Uau, isso é impressionante. A ideia por trás disso funcionar é que o pavio libera umidade e forma uma coluna de água em formato de cone. Certo. Ou pelo menos foi o que me disseram. Parece legítimo, e eu estou inclinado a não acreditar nisso. Mas o Yellowhorn foi muito bem e eu estou muito satisfeito porque ele parece tão saudável. É, parece mesmo. Encontramos um tubo telescópico dispensando a construção de novos suportes em A. E, obviamente, isso vai ser ainda mais seguro contra coelhos e outros bichos que eu preciso lidar. Não é a coisa mais rápida do mundo, mas eu gosto desse design. Isso é bem legal. Vou contrariar meu instinto de cara e vou ler as instruções desta vez. Não fala da ferramenta telescópica, mas deveríamos alinhar os buracos de leste a oeste, não de norte a sul. Não acho que terão problema com luz aqui fora, mas vai saber. Então, o buraco é para deixar a luz entrar ou é para deixar... calor sair. Por isso preciso acertar de primeira, seja desenvolvendo software ou criando uma floresta no deserto. Sei que se não fizer certo agora, não dará certo depois. Pronto, e eu não vou fazer mais para não sujar toda a caixa de cultivo com terra. São enormes, não importa o tipo de abelha. Acho que é uma mamangava, mas sei que não parece. Provavelmente veio de bem longe. Quero dizer, elas meio que parecem uma mamangava pelo formato e pela cor, mas não têm as listras como uma mamangava. Isso pode ser demais. Vou fazer uma pausa, tem bife. As árvores estão ótimas, é o maior sucesso que já tive no rancho. Eu adoraria investir totalmente nessa estratégia Groasis, mas não consigo abandonar a ideia de começar a partir da semente só por causa da quantidade de trabalho que o método Groasis exige. Se eu conseguir germinar as sementes e estabelecê-las com sucesso no local onde vão viver permanentemente, isso elimina um monte de trabalho. Essa é a preferência e avançamos bastante, falaremos sobre isso na próxima semana. Onde consegui fazer todo esse crescimento verde acontecer no terraço e quero falar sobre como conseguimos fazer isso acontecer. No entanto, eu adoro essas caixas de cultivo, e se eu precisar expandir isso, o investimento começa a valer a pena. O preço de um pallet dessas agora é $20 cada, e isso vem com 200 unidades. A vida útil dessas caixas é de 10 anos, custando $2 anuais. Você já poderia ter conhecido o projeto Groasis há meses. Mantenho todos atualizados no Team Dusty Ups, com vídeos dos bastidores, fotos e postagens no blog sobre tudo o que acontece no rancho em tempo real. Escaneie o QR Code ou clique no link na tela para acessar a inscrição no DUSTUPS. Uso esses recursos para apoiar o rancho. Obrigado por assistir e até o próximo episódio.